Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rogério Peninha, de História. Vamos para mais uma aula do sexto ano, aula de número 13. Referentes à apostila, volume 2, das páginas 6 até 18. O tema de nossa aula hoje será povos da Mesopotâmia. Os objetivos de nossa aula serão caracterizar e reconhecer a importância dos rios na ocupação da Mesopotâmia, descrever o processo de sedentarização e da formação das primeiras cidades sumérias, reconhecer as características sociais dos povos mesopotâmicos e identificar as características da cultura, religiosidade, política e economia mesopotâmicos. Bem, nós já comentamos um pouquinho na semana passada sobre a crescente fértil, né? Aquela região no qual apareceram as primeiras civilizações que nós falamos. E uma dessas regiões na crescente fértil é justamente a região da Mesopotâmia. Aqui, ó. Mesopotâmia é o nome dado pelos gregos a essa região, que tem dois rios muito importantes, o rio Eufrates e o rio Tigre. Mesopotâmia significa entre rios, ou seja, a região que fica entre esses dois rios. Por isso, meso, de meio, e pótamos, de rios, a região entre os rios. Para vocês verem a importância desses rios para a região, né? É considerado, então, a Mesopotâmia o berço da civilização. Foram onde apareceram os primeiros núcleos populacionais, às margens, lógico, dos rios Tigre e Eufrates. E é ali que nasceram as primeiras cidades. Ur, Uruk, Lagash, Eridu são exemplos delas. E nessa região da Mesopotâmia, vários povos apareceram. Surgiram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus e vários outros povos. E como que foi esse processo de sedentarização, de fixação nessas terras? Vamos explicar um pouquinho então sobre isso. Bem, nós temos então os rios Tigre e Eufrates, né, numa região desértica de extrema importância, por as cheias e vazantes do rio proporcionaram então a fixação, né, a sedentarização naquelas terras onde nelas eram aproveitadas as cheias dos rios para plantar e criar animais. O excedente dessa produção era trocado, ou seja, comercializado. Quando você se fixa numa terra, você quer protegê-la, né, de outros povos que podem vir tomar aquilo de você. Então, começa-se uma organização dessa produção e também de proteção desse grupo humano que está ali comercializando, trocando produtos e plantando. É dessa forma que se criam as cidades-estado. Ou seja, cada grupo populacional ali vai criar suas próprias regras. Ou seja, cada uma desses núcleos populacionais, cada uma dessas cidades, será independente de outra. No início, porque depois uma irá conquistar a outra e transformar em império. Bem, esses líderes que vão aparecendo e organizando essa sociedade vão formar o poder político, que muitas vezes será parecido como um deus, né? Será tanto um líder político como um líder religioso. Nós chamamos isso de teocracia,
onde o rei também é confundido como um próprio Deus. Ok? Theo, da palavra Deus, cracia, governo. É o governo religioso, o governo divino. E, lógico, o restante da população é que trabalhará através de uma forma de servidão coletiva, né? Poucos dominam e muitos servem aquela sociedade. Vamos ver um pouquinho do mapa e da transição de como ocorreu o domínio e a expansão desses povos. Vai começar primeiro a surgir os primeiros grupos populacionais ao sul da Mesopotâmia. Percebam aqui algumas cidades: Lagash, Uruk, Babilônia, na Suméria. Depois, os acadianos, assírios, vão dominar essa região e centralizar todas essas cidades e essas regiões em grandes impérios. Vamos ver como que isso aconteceu. Vamos falar primeiro do domínio sumério. Gente, aqui nós estamos colocando as características principais, porque percebam que estamos falando de períodos de tempo muito grandes. O domínio sumério sobre a região vai de 4.000 anos antes de Cristo a 2.350 anos antes de Cristo. Estamos falando de um período de quase 2.000 anos de história. Então, essas características são as características gerais. Começou a aparecer, então, as primeiras cidades-estado, que eram independentes umas das outras. Como falei antes, o líder político também era confundido como um líder religioso, ou seja, eram teocracias. Foi nesse momento que inventa-se a escrita. A primeira forma de escrita que aparece na história é chamada de escrita cuneiforme. Tem esse nome por causa, olha só, aqui os tabletes de cuneiforme. Tem esse nome por causa que era cunhada através de cunhos, como esse daqui, na pedra, na argila, que depois era levado ao forno e, quando seco, se transformava nesse tablete de argila com escritos ideogramas, né? Com escritas ideográficas, ou seja, com símbolos que representavam algumas ideias ou sons. Aqui nós estamos vendo um escriba segurando o seu cunho, né? E ensinando seus alunos. Bem, os sumérios, então, eles vão, de tanto tentar dominar uns aos outros, praticando muitas guerras, ocorre um enfraquecimento através dessas guerras. Cada cidade-estado dessa em guerras vai se enfraquecer e outro povo, os acádios, vão acabar dominando os sumérios. Vamos falar então dos acádios. O domínio acádio ocorre entre os anos 2350 a.C. a 2100 a.C. Foi o primeiro grande estado da Mesopotâmia, ou seja, onde um rei consegue centralizar o poder em várias cidades ao mesmo tempo. O Sargão I será este fundador do Império Acádio e grande conquistador. Porém, através das rivalidades internas, ocorre o enfraquecimento do Império e, finalmente, os acádios acabam sendo conquistados e esse poder se fragmenta. Séculos depois, uma outra cidade, chamada Babilônia, vai conseguir, de novo, conquistar esse grande império. E isso vai acontecer entre 1800 a.C. a 1600 a.C. O rei Hammurabi será o maior expoente desse período. Ele
governou entre 1728 a.C. a 1686 a.C. e unificou toda a Mesopotâmia. Ele deixou o primeiro código de leis da história, chamado de Código Hammurabi, que tinha como princípio a lei de Talião, que nós conhecemos por olho, dente por dente. Como assim, olho, dente por dente? A pena que a pessoa pagava era do tamanho do seu delito. Então, se roubou, corta-lhe as mãos. Se construiu uma casa e essa casa caiu e matou a família dele será morta. Aqui nós temos uma estela onde contém escrita cuneiforme mais de 280 leis que ficava no centro do império. E aqui nós temos sentado no trono o rei Hammurabi. Né? Essa pedra, essa estela, está no Museu do Louvre hoje, na França. Durante o Império Babilônico, a Babilônia era o grande centro comercial, a cidade da Babilônia. Após a morte de Hammurabi e mais ondas migratórias de vários povos, faz declinar esse império, que será conquistado por um povo chamado de assírios. Então vamos falar um pouco dos assírios. Os assírios irão dominar a Mesopotâmia entre 1300 a.C. até 612 a.C. O grande expoente desse período será o rei Assurbanipal, que governou de 668 a 626 a.C. O comércio e a agricultura será praticado nesse império. Vai ser conhecido como o primeiro exército organizado da história, o exército dos assírios. Porém, eles serão conhecidos na história pela sua enorme violência contra os povos dominados. Aqui nós temos uma infantaria mostrando o poderio dos flecheiros deles. E aqui nós vemos a forma de política que eles faziam para dominar os outros povos. Eles conquistavam uma cidade, cortavam a cabeça de várias das pessoas desse exército, levavam para outras cidades e propunham que aquela próxima cidade ou fosse dominada por eles pacificamente, pagando tributos, ou ocorreria isso com eles também, né? Então, para vocês verem quão violento eles eram, né? Com essa violência toda, vários povos se coalizaram contra os assírios. Como exemplo, nós temos os medos junto aos caldeus, que vão acabar conquistando a Assíria. Bem, tempos depois, nós temos então o domínio de novo da Babilônia, o segundo império babilônico, né? Agora não mais a amorita, mas o caldeu, o domínio caldeu. Nesse segundo império babilônico, que perdurou de 612 a.C. a 539 a.C., teve como expoente o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor estendeu suas conquistas até a Palestina e o Egito. E foi nesse momento que ocorreu essa história bíblica, né, da escravização do povo hebreu, que ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia, né? Ou seja, os hebreus acabaram sendo dominados pelos babilônios nesse período. E ocorreu a construção de grandes obras públicas, como os jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Aqui nós temos a imagem do que teria sido
os jardins suspensos da Babilônia. Lógico que os restos dessa construção não existem mais até hoje. Isso daqui é uma ilustração feita no século XVI já da nossa era. Vamos então a algumas características da sociedade mesopotâmica. A sociedade mesopotâmica era dividida entre uma camada de privilegiados, que era a minoria da população. Olha só na pirâmide. Nós temos os dominantes, a nobreza, né? O rei, suas famílias, sacerdotes, a aristocracia, que eram funcionários do Estado, os militares e grandes comerciantes. Essa era a camada de privilegiados. Mas também a maioria da população são os dominados, as camadas baixas, que seriam os artesãos, os camponeses e os escravos, que eram realmente quem trabalhava ali. A economia mesopotâmica, ela se baseava em duas atividades principais, mais importantes: a agricultura de regádio, né, regada pelos rios Tigre e Eufrates, através das cheias desses rios, e o comércio. Notem que a região da Mesopotâmia é uma região muito singular, né, e de passagem do Oriente para o Ocidente. Portanto, muitas rotas comerciais passavam por ali, né? E os tributos pagos, principalmente na forma de trabalho, proporcionavam a construção das obras públicas de dominação, principalmente dos rios, das águas dos rios, né? Construção de diques, de reservatórios, represas, canais de irrigação, para que aquela agricultura pudesse continuar florescendo. Na cultura, o que nós temos de mais importante? Bem, a escrita cuneiforme, né? A primeira forma de escrita que surgiu. A religião deles era politeísta. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Olhem só o panteão desses deuses, né? Cada cidade cultuava um tipo de deus. Aqui nós temos o Anum, que era o deus pai, né? Cultuado na cidade de Ur. Ishtar, deusa do amor, cultuada em Uruk. Esse deus é cultuado na cidade de Nippur, é o deus dos ventos, Enlil. Shamash, deus sol, e Enki, deusa das águas doces. Isso são só alguns dos exemplos de deuses. Eles, então, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E também construíram grandes templos, que eram os famosos zigurates. Eu trouxe aqui um exemplo de um zigurate, né? Um tipo de construção de palácios piramidal, né? E nós temos o desenvolvimento também da Mesopotâmia, da astronomia e da matemática. Aqui eu coloquei uma foto da representação de como seria dessas primeiras cidades. Bem, por hoje é só. As atividades nós, professores, vamos passar durante as aulas e até a próxima semana.